Shalom, seja muito bem-vindo ao nosso canal Como Ouvir a Voz de Deus. Esse é o tema que nós estaremos abordando aqui no nosso canal hoje. Deus colocou essa mensagem poderosa no meu coração que vai impactar a tua vida e vai transformar a tua história na terra. Quem sabe você já perguntou: Deus é real? Deus existe? Se Deus existe, como eu nunca vi Deus, como eu nunca ouvi a voz de Deus? Então Deus vai se manifestar para você através dessa mensagem. É muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo, para que você possa aprender a ouvir a voz de Deus. A tua vida será transformada, o teu ministério será transformado, os seus objetivos serão transformados, quando você passar a andar na direção de Deus, ser conduzido por Deus, ser guiado pela voz do Deus Todo-Poderoso. Fique comigo até o final dessa mensagem. Vamos assistir a mensagem agora, em nome de Jesus. Shalom, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor William Rodrigues e através dessa mensagem Deus vai falar ao teu coração. Deus colocou algo muito forte no meu coração para compartilhar com você aqui no canal. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Deus quer ter um relacionamento, uma intimidade comigo, uma intimidade com você. Esse sempre foi o maior desejo do coração de Deus quando Ele formou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Assim como Deus falava com Adão, Deus quer falar comigo, quer falar com você. Ele quer continuar falando conosco, nos orientando, nos direcionando, para que nós possamos ter uma vida de bênção e uma vida de vitória. Nós vamos estar abordando aqui 3 formas que Deus ainda fala com o ser humano que Ele criou com tanto amor. E uma das formas que eu acredito ser a mais importante, porque todas as outras formas que Deus pode falar com o homem, tem que se enquadrar dentro dessa forma que nós vamos estar falando aqui, que é mediante a palavra de Deus. Deus pode falar com você de diversas formas, mas se não estiver enquadrado dentro da sua Sagrada Escritura, você pode ter certeza que é anátema, é mentira, não é real, não é Deus falando com você. Quando Deus fala com você, quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque muitas pessoas leem a palavra de Deus e não entendem. Porque muitas pessoas leem a palavra de Deus e não compreendem o que Deus está falando, não conseguem ouvir a voz de Deus, ouvem apenas palavra. A Bíblia Sagrada é um dos livros mais vendidos no mundo, é um dos livros mais lidos também no mundo, mas também é um dos livros pouco compreendido por muitas pessoas. Nem todos conseguem entender o que Deus está querendo falar através da palavra. Nem todos conseguem ouvir a voz de Deus quando Deus está transmitindo algo através da sua Sagrada Escritura. Então eu quero convidar você a ler comigo aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Acompanhe na tela do seu aparelho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. A palavra que nós lemos aqui diz para nós meditarmos, não diz para nós ler. Ler, você lê um livro, lê um gibi, lê uma revista. Meditar é diferente, é analisar a palavra de Deus. Meditar é você guardar ela, é você viver ela, é você aplicar ela na tua vida. E ele diz ainda mais profundo, meditar de dia e de noite. De dia e de noite quer dizer continuamente, todo instante. Não é para você meditar na palavra de Deus só quando você está dentro da igreja, mas é no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque quando você medita nela, Deus começa a se revelar para você. Deus começa a se manifestar para você. Mas por que nem todos conseguem entender e nem ouvir a palavra de Deus? Vamos lá no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vai nos esclarecer um pouquinho mais aí. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas vivo Cristo em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor a mim. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos nascer de novo para ouvir a voz de Deus.
aplicar o texto que nós lemos. Não basta somente ler o que está escrito, mas nós precisamos aplicar na nossa vida. Quando você lê, quando você medita na palavra de Deus, essa palavra começa a se tornar viva, ela começa a se tornar real. Quando você nasceu de novo, diante do Senhor, quando o seu velho eu começa a deixar de existir, sair de cena, ela começa a criar vida. No original diz que logos quer dizer a palavra escrita, o que Deus disse. A palavra rema no original quer dizer a palavra falada, é o que Deus está falando. Então Deus ele quer continuar falando com nós. Deus não quer somente que nós falemos com Ele, mas Ele quer reatar a comunhão que havia ali no Jardim do Éden. Quando o Espírito de Deus ele vem sobre nós, e quando Ele age em nós, Deus ele diz. Ele começa a revelar, ele começa a trazer a interpretação da palavra de Deus. Muitos sabem que Deus ele é real, mas não ouve a voz de Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas já tiveram experiência fortíssima da paz de Deus, mas tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, e Deus ele quer falar com nós diariamente. Deus ele quer reatar a aliança, a comunhão que havia antes, mas para nós sabermos o que Deus diz, é necessário nós nascermos de novo. É necessário nós deixarmos de fazer as coisas erradas. Quando foi que Adão perdeu a sua comunhão com Deus? Quando ele pecou. Quando ele desobedeceu a Deus, ele saiu do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Adão tinha alimento. No Jardim do Éden, Adão tinha proteção. No Jardim do Éden, Adão ele não precisava levantar de madrugada para ir trabalhar. Adão não precisava tomar remédio. Adão não precisava ir ao hospital. Adão tinha uma vida abençoada, uma vida próspera. Adão tinha do bom e do melhor ali. Mas quando ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso do Jardim do Éden. Adão se distanciava mais de Deus. Cada dia que passava, Adão deixava de ouvir a voz de Deus. Quando Adão estava na obediência, ele ouvia a voz de Deus todos os dias. Todos os dias Deus ia no Jardim do Éden e Adão começava a dialogar com Deus, começava a contar as suas experiências para Deus. Então não basta somente ler a palavra de Deus, é preciso obedecer ela. É preciso viver a palavra de Deus. É preciso deixar a palavra de Deus se manifestar em nós, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando com o homem, exortando o homem, edificando o homem, capacitando o homem. O próprio Satanás, ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Não basta conhecer, é preciso obedecer, é preciso aplicar ela em nossa vida. Ele disse assim, quando Jesus foi tentado ali por ele no deserto, está escrito, vamos ver aqui na palavra de Deus aqui, no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 6. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ao teu anjo dará ordem a teu respeito, e te tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Você vê, Satanás usou a palavra de Deus para tentar fazer Jesus sair do propósito que Deus tinha na vida dele. Então não adianta você apenas conhecer ela. Você precisa aplicar ela, você precisa obedecer a palavra de Deus. Por que obedecer a palavra de Deus? Porque é o próprio Deus falando com você. É Deus te instruindo, é Deus te conduzindo. Ele tentou fazer Jesus sair do propósito que Deus tinha na vida dele pela palavra. Todos os dias nós somos provados, todo dia nós somos tentados, todo dia nós somos tentados a sair do propósito que Deus tem na nossa vida. Mas a diferença é, quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, Ele começa a nos conduzir, Ele começa a nos trazer revelação daquilo que nós não conhecíamos, daquilo que é desconhecido ao homem natural, ao homem carnal. Deus começa a revelar o seu bom tesouro. Ele oculta aos sábios, aos entendidos, e começa a revelar a mim e a você que nascemos de novo na presença dele. Deus ele fala com o homem através da Sagrada Escritura, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que interpreta a voz de Deus a nós. O Espírito Santo é ele que traz a revelação daquilo que Deus está falando, porque o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. E quanto mais ouvir a voz de Deus, Deus ele pode falar continuamente, de muitas formas, mas se o homem não nascer de novo para aplicar a palavra de Deus, para meditar nela de dia e de noite, e ter o cuidado de fazer prudentemente tudo conforme o que nela está escrito, ele não vai ouvir a voz de Deus. Essa é uma das formas
poderosa que Deus vem falar com nós, através da sua Sagrada Escritura. Uma segunda forma é através do testemunho interior. O próprio Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito. O próprio Espírito Santo, ele fala com nós no nosso interior. E isso é muito importante. Quem sabe você já passou por alguma experiência assim, de você receber uma proposta, essa proposta parecer aparentemente excelente, favorável, tudo certinho, tudo está cooperando para que conclua e dê certo. Às vezes é uma porta de emprego, às vezes é a compra de um imóvel, algum bem. Parece que tudo está correndo certo, mas lá dentro no seu interior uma voz fala bem forte: não, está tudo certo, mas não faça, não feche o contrato. Não. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem, já passou por essa experiência de você ter que tomar uma decisão, tomar uma atitude, e dentro de você tem uma voz que fala e você não consegue. Você acha que é algo da tua cabeça, mas não é. É a voz interior. É Deus falando dentro de você. É Deus te instruindo, é Deus te exortando, é Deus te conduzindo. Essa é uma forma que eles ainda falam com o homem. Muitas das vezes as pessoas pensam que vem da cabeça da pessoa. Ei, Deus está falando com você através dessa mensagem. Não endureça o teu coração. O maior prazer de Deus é ter um relacionamento com o ser humano que Ele fez, conforme a sua imagem e a sua semelhança, para que seja bênção. Então uma forma poderosa de Deus falar com nós é através da sua palavra. Uma outra forma é através de uma voz interior, onde Deus testifica dentro de nós o que nós devemos fazer. Deus ainda fala com você: não duvides, mas medite na palavra, porque só através do Espírito Santo você vai conseguir compreender e entender a voz de Deus e o que Ele está falando com você. Quem sabe Deus está falando com você e você não está entendendo, não está compreendendo a voz de Deus. É necessário nascer de novo. Quem sabe você já não ouve mais a voz de Deus, você já ouviu a voz de Deus há algum tempo atrás, mas ouve algumas coisas que aconteceram no seu percurso, você tropeçou, você voltou para trás, você está parado, você não tem mais força de ler a palavra de Deus. Ei, volte ao primeiro amor. Eu te convido, volte ao primeiro amor. Ore a Deus, comece a falar com Deus. Quando você começar a falar com Deus, Deus vai começar a falar com você através da palavra, ou até mesmo dentro do teu interior, Deus vai voltar a falar com você. A terceira forma que nós vemos é que Deus ainda continua falando com o homem, com o ser humano na terra que Ele criou, é através de sonhos. Nós podemos ver através da Sagrada Escritura ali, quando Jesus ele estava para poder vir ao mundo, quando ele foi gerado no ventre de Maria, José, o pai carnal de Jesus aqui na terra, ele teve um sonho. O próprio anjo Gabriel foi em sonho e falou com José para não temer, porque o que estava no ventre dela vinha do Espírito Santo. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, vai estar falando isso, está passando aí na tela do seu aparelho, quando José teve esse sonho, que Deus falou com ele, exortando José, orientando José para tomar a atitude certa. É muito importante nós entendermos o que Deus está falando, mas para entendermos o que Deus está falando, ou o que Ele está querendo de nós, nós precisamos ouvir a voz dEle, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a compreender a voz de Deus, quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. José do Egito também foi vendido pelos seus irmãos, porque ele tinha sonho, ele era um jovem sonhador. E os sonhos que José tinha não vinha dele, vinha de Deus. Era Deus falando com ele, era Deus trazendo uma revelação de coisas futuras, de coisas muito importantes. É muito importante, irmãos, é muito importante você que me ouve aí, a compreender a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, para você tomar a decisão certa naquilo que você vai fazer, nos propósitos, nos projetos, nas suas atitudes. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos ela, nós somos abençoados. Nós não tomamos atitude errada, nós não nos precipitamos, mas é muito importante também nós entendermos que não somente Deus fala com o homem, mas Satanás também fala. Ele tentou falar com Jesus ali no deserto. Aliás, ele falou com Jesus. Ele tentou persuadir Jesus a sair do propósito que Deus tinha na vida de Jesus.
Satanás ele vai tentar de todas as formas tentar obstruir aquilo que Deus tem na tua vida. Ele vai tentar de todas as formas tentar confundir a voz de Deus para que você não compreenda o que Deus está falando. É por isso que eu disse que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma das formas muito importantes, e todas as outras formas que Deus ele pode falar tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Que você possa compreender a voz de Deus através desse vídeo. Deus ainda fala com o homem através da Bíblia Sagrada. Deus ainda fala com o homem dentro do interior do homem. O véu do templo foi rasgado e hoje nós temos acesso direto a Deus. Hoje você não precisa de intermediário. Hoje você não precisa pedir para alguém orar ao teu favor. Hoje você mesmo pode falar com Deus face a face, aonde você está. Deus vai falar com você dentro do teu interior. Você pode pegar a sua Bíblia Sagrada e Deus vai falar com você através da Sagrada Escritura. O maior prazer de Deus, o maior desejo do coração de Deus é reatar a comunhão que havia no Jardim do Éden e foi corrompida por causa do pecado. Deus quer reatar a comunhão com você. Deus quer reatar a intimidade com você. Deus quer falar com você poderosamente. Que o Espírito de Deus possa te ensinar e para você ouvir a voz de Deus. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Guarda ela no teu coração e tenha cuidado para fazer prudentemente conforme que Deus tem falado ao teu coração. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Eu quero convidar você que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E se esse conteúdo tem falado de alguma forma ao teu coração, deixa um like também, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que possa ser alcançado e abençoado através dessa mensagem. A vida das pessoas possa ser transformada pelo poder de Deus no nome de Jesus. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui algumas referências de outros vídeos para que você possa continuar assistindo, para que você possa continuar a ser abençoado. Também vou deixar aqui uma playlist completa aqui do lado para que você possa estar assistindo esses vídeos e sendo abençoado em nome de Jesus. Eu te vejo nesses vídeos aqui do lado e que Deus possa continuar abençoando a tua vida, a tua família e o teu ministério de uma forma poderosa no nome de Jesus. Eu te vejo nesses vídeos. Até o próximo vídeo.